Olá pessoal, aula 10, dando sequência ao filósofo Heráclito, séculos VI e V ali, de um século para o outro. Nós vimos que Heráclito, filósofo grego da natureza, pré-socrático, fala do movimento, de que tudo se move, de que o homem toma banho 2 vezes no mesmo rio, ao mesmo tempo não toma porque ele não é mais o mesmo rio, não é o mesmo, mas não deixou de ser esse homem e o rio não deixou de ser rio. É muito importante, nós fizemos algumas inferências da nossa realidade, nos aprofundarmos no pensamento de Heráclito, né? A questão do constante movimento das coisas é apenas a base do pensamento de Heráclito. Então as coisas estão em movimento, né? Se a pessoa foi boa ontem, ela pode ser má hoje, né? Vou pegar o exemplo aqui da Igreja Católica. A Igreja Católica não canoniza, não diz que é santo ninguém enquanto a pessoa não morre. E depois de morto ainda investiga a vida da pessoa. Porque nós sabemos que uma pessoa pode ser boa a vida inteira e no final da vida optar pelo mal. Nós sabemos que uma pessoa pode ser má a vida inteira e no final da vida optar pela conversão, por uma mudança de vida. Então, cuidado, isso acontece muito em pessoas que se identificam com uma esquerda ou com uma direita de modo apaixonado, né? Até para dar vazão a alguma coisa do interior dela, e ela olha para a realidade como uma coisa fixa, e não é fixa. Não é fixa, a realidade não é fixa, Heráclito tem razão. Como que a gente prova isso? Olha para a tua própria vida, olha para os teus movimentos, olha para a tua instabilidade, não só emocional, isso é mais superficial, mas olha para a tua estabilidade olhando para a tua história. Nós vamos um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. O que é importante saber? Nós ainda estamos em movimento. Enquanto nós respirarmos, nós estamos em movimento. Tá? Então essa é uma percepção que Heráclito tem, olhando a natureza, olhando o ser humano. Certo? É muito importante também no Heráclito nós observarmos que esse movimento ele é constante. Ele é constante. Certo? Tem coisas que demanda, tem coisas que dependem da vontade do homem, mas tem coisas que é constante. Deixa eu pegar aqui no livro, eu quero ler uma parte do Heráclito específica. Naquele livro que eu indiquei para vocês, História da Filosofia, do Giovanni Reale, que nós vamos para a página 36. Heráclito. Uma tradução direta dos manuscritos dele. O devir ao qual tudo está destinado caracteriza-se por uma contínua passagem de um contrário ao outro. As coisas frias esquentam, as quentes esfriam, as úmidas secam, as secas umedecem, o jovem envelhece, o vivo morre, mas daquilo que está morto renasce outra vida, jovem e assim por diante. Aí você está me vendo e fala, nossa, que coisa idiota, quem não sabe disso? Nós não sabemos disso, nós somos esses idiotas. Porque nós vivemos como se não fôssemos envelhecer, nós lamentamos o frio como se não fosse vir o calor, nós lamentamos o calor como se não fosse vir o frio. Então nós já percebemos que na filosofia de Heráclito vai nascendo veias humanistas, percepções, reflexões, para que o homem mexa com a sua vida. Até Heráclito o homem descobriu que tinha uma razão. A partir de Heráclito, na filosofia, o homem começa a perceber que essa razão e essa filosofia nascente pode mexer na vida prática do homem. Uma coisa bem prática. Nós não podemos esquecer que nós nascemos, vamos morrer, que as coisas que hoje são frias amanhã esquentam. O que acontece? Esse é o movimento. Heráclito parte da natureza, ele observava que fazia frio, que fazia calor, que uma coisa era quente, ficava fria. Você tem um vulcão lá que explode quando aquelas lavas do vulcão caem entram em contato com a água, ou em determinado tempo após ali a erupção, elas esfriam, viram rocha. Então nós temos os extremos em Heráclito, eles se tocam pelo movimento, certo? Por isso que muita gente na filosofia e fora da filosofia considera que aquele que para de se movimentar, e é uma característica de uma pessoa que está doente, uma doença psicológica, ela tende a parar de se movimentar, ela se recolhe, ela se encolhe, ela se estabiliza fisicamente no lugar. Por quê? Porque está negando o movimento, e o movimento é vitalidade, o movimento é sinal de vida. Toda a criação está em movimento. Aqui eu estou usando criação, mas é dentro do contexto grego, não no contexto judaico-cristão. Seguindo com Heráclito. Há, portanto, uma guerra perpétua entre os contrários que se aproximam. Os contrários em Heráclito se aproximam pelo movimento. É aquela coisa que nós vemos na psicologia, na boa psicologia, de que quando você renega, quando você luta, quando você combate uma coisa de modo apaixonado e irracional, você acaba se tornando igual àquilo.
É a famosa história da vingança. Eu vou vingar a pessoa que matou o meu filho. Eu vou me tornar a única coisa depois que eu cumprir o meu objetivo. Um assassino igual à pessoa que eu matei. É só isso que eu consigo ser. Porque os contrários se tocam pelo movimento. Quando nós nos colocamos em movimento. Parece que eu estou fazendo um julgamento moral. Eu não estou fazendo um julgamento moral. Eu estou apenas trazendo o pensamento de Heráclito. Lembre que não é uma interpretação, não é a minha opinião. É o que Heráclito pensava. Certo? Claro que aqui a gente tem um resumo do manuscrito e uma aula muito rápida. Embora nós já estamos engrossando o calo, aumentando aí o tempo de aula. Mas, como toda coisa só tem realidade precisamente no devir, a guerra entre os opostos revela-se essencial. Então, ou seja, Heráclito fala que a coisa só é real quando ela está pronta para ser aquilo para o qual ela foi determinada. Certo? Nós temos sonhos. Sonhos. Eu tenho sonho de minha mulher adora bolo de chocolate. Acho que todo dia que ela acorda, ela tem sonho de comer um bolo de chocolate. Né? Então, para que só vai fazer sentido aquele sonho, só vai concretizar aquele sonho quando o devir acontecer. E o que é o dever? Quando ela estiver diante de um bolo de chocolate, ou comprado, ou feito e assim por diante. Então, os sonhos são movimentos, só que eles só fazem sentidos, eles entram em guerra, você mobiliza muitas coisas para realizar um sonho, e isso é o movimento do dever, quando você está diante da realidade. A guerra é a mãe de todas as coisas, e de todas as coisas é rainha. Ou seja, essa guerra para realizar aquilo. A guerra que uma pessoa faz para comer aquilo que ela deseja. Sai de casa, vai, pega o trânsito, compra ou vai para a cozinha fazer. Existe um movimento provoca um devir, a coisa acontece. Então, Heráclito fala, essa guerra é a mãe, é a rainha de todas as coisas. Também é característica do deprimido, do doente com um psicológico abalado, com uma doença psíquica, não estar em movimento, não se relacionar com a guerra da vida, não dar vazão à guerra da vida. Nós estamos todo dia levanta, escova os dentes, coloca a roupa, come alguma coisa, vai trabalhar, volta, faz isso, faz aquilo. É disso que Heráclito está falando, ele está observando como é a vida humana. E esse movimento é essencial. Por isso que nós não devemos deixar que ninguém controle esse movimento. Quando nós entregamos essa força vital, quando nós entregamos o controle da guerra na mão do outro, do governo, do fanático religioso, de uma pessoa que você tem dependência, seja de dependência de qualquer ordem, você está entregando a sua força vital, você está entregando a sua vida. Isso é diabólico. Nós que somos cristãos, isso é diabólico. O diabo ele fica 24 horas por dia, aquilo que São Pedro fala, como o leão a rugir, é isso que ele quer fazer, ele quer tomar a sua força vital. Ele quer tomar, e não só a religião cristã reconhece isso, como religiões, budismo reconhece isso, né, a questão do combate ao ódio, as religiões, todas elas, tanto aquelas reveladas, as três monoteístas, né, e para nós o cristianismo, que Deus não só se revelou, mas ele se fez homem, como aquelas religiões naturais mesmo. Todas elas vão trabalhar essa dimensão de que o homem precisa estar em movimento, precisa ter controle da guerra da vida. Senão ele perde o controle da vida e perde o sentido. Finalizando com Heráclito. Mas, note-se bem, trata-se de uma guerra que ao mesmo tempo é paz, um contraste que é harmonia ao mesmo tempo. O perene correr de todas as coisas, o devir universal, revela-se como harmonia de contrários. Isso aqui já não é mais Heráclito, é o autor, né, uma bela interpretação. Então, essa guerra, esse conflito, ele não é para quebrar as relações, não é para nos quebrar. A água não bate na pedra e vai transformando essa pedra em areia para destruir essa pedra, mas é para manter essa pedra viva. A mesma coisa o nosso agir, o movimento da nossa força. É um movimento com a força vital que nós temos, melhor dizer. Então, com Heráclito nós podemos aprender que nós não devemos entregar o controle da nossa vida para ninguém, devemos deixar o ciclo natural, a guerra de opostos, a fruição da vida acontece dessa forma e nos mantém vivos. É um processo natural, tá bom? Até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos aqui falar um pouquinho de Pitágoras, o grande matemático. Abraço, estou à disposição para qualquer dúvida.